Eu quero te convidar, querido, a abrir o texto bíblico de Juízes, capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Como você tem aí a passagem no telão, queria ler nessa tradução aqui do telão. Vamos comigo mais uma vez. Vamos lá? Todos juntos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Queridos, essa é uma passagem de Juízes que fala de uma geração que se foi e deu lugar a uma outra geração. A primeira geração era a geração de Josué. E a geração de Josué foi uma geração que conheceu os milagres de Deus. A geração de Josué foi uma geração tremenda, porque na geração de Josué algumas coisas sobrenaturais aconteceram. Por exemplo, quando Josué ele era um general e estava conduzindo a nação de Israel para dentro da terra prometida, ele tinha diante dele um grande obstáculo, porque a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó, que era cercada por um muro, por uma muralha espessa, tão larga e tão forte, que até casas eram edificadas em cima deste muro. Não era um muro como o que nós conhecemos hoje, que cerca as casas. Era um muro que tinha em cima dele casas, moradas inteiras, estavam ali, porque eram muralhas bem firmadas, bem postadas, bem posicionadas. E quando Josué olhou para aquilo, ele deve ter pensado no seu coração: como é que eu vou entrar? Como é que eu vou derrubar essas muralhas? Mas Deus lhe deu estratégia. Você vai rodear essa cidade 7 dias. E por 7 dias você vai com todo o seu exército cercar a cidade. Apenas cerca a cidade 7 dias, uma vez por dia. E no 7º dia você vai cercar a cidade 7 vezes. E no final, quando terminaram de cercar a cidade, rodear a cidade por 7 vezes, então a orientação do Senhor foi o seguinte: os sacerdotes vão tocar as trombetas e o povo vai dar um grande brado. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão atirar bomba, não vão atirar flecha, vão apenas gritar, dar um brado de júbilo, um brado de vitória, um brado de clamor. E a Bíblia diz que no final destas 7 voltas, o povo fez isso. Os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo deu um grande brado, ao que, diante desta situação, o Senhor enviou dos altos céus todo o seu poder e toda a sua glória, para que no poder do Senhor essas muralhas caíssem por terra. E então Josué percebeu que estava diante de um milagre de Deus e de uma unção tremenda para demolir fortalezas, a fim de que o povo pudesse entrar. E o povo entrou, e o povo possuiu. E essa geração de Josué foi a geração que viu as muralhas caindo. Essa geração de Josué foi a geração que tomou posse, que lutou contra gigantes tremendos, fortíssimos, que nação nenhuma conseguia resistir, mas a geração de Josué, na unção e na força do Espírito, conseguiu conquistar as terras. Foi a geração de Josué que viu o que ninguém viu. Viu o sol parar. Já parou para pensar nisso? Que por uma ordem de Josué, homem como eu e como você, num campo de batalha, ele ordenou, levantou a mão e disse: sol, detente neste lugar, e lua, você para ali até que o Senhor nos dê vitória. E isso é uma coisa comprovada até pelos cientistas da NASA. Hoje se descobre que há uma diferença na contagem dos dias, na história da humanidade, porque isso aconteceu nos dias de Josué. Agora imagina o que é uma geração, que presenciou o sol parar num lugar, a lua parar, o tempo parar, só para que Deus desse vitória ao exército de Israel. Imagina o que é isso.
Mas a despeito de toda essa bênção, essa geração passou e a geração seguinte não conhecia o Senhor. A geração seguinte nem sequer ouvira dos grandes feitos que o Senhor havia feito. Eu queria te chamar a atenção, queridos, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquela geração de Josué, que viu muralhas caindo, que viu exércitos fortíssimos caindo por terra, aquela geração de Josué estava recebendo, e a quem muito é dado, muito será cobrado. O que Deus queria daquela geração que viu o sol parar e viu a lua parar num determinado lugar, o que Deus queria? Transmita, ensine, compartilhe. Como a palavra de Deus nos diz no Salmo, anunciarei às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Porque a grande tragédia é ter, e é ver, e é desfrutar, e é presenciar de tudo isso, e ao mesmo tempo não ter a capacidade, não ter o coração, e não ter a disciplina de transmitir, para que a outra geração possa conhecer o mesmo Deus que impactou a minha vida. Conhecer o mesmo Deus que tocou na minha família. Há pouco tempo atrás, um pastor americano, pastor lá nos Estados Unidos, estava pregando, mas para um culto especial ele convidou um preletor internacional, convidou um pregador de uma outra nação. E esse pregador veio pregar na igreja desse pastor dos Estados Unidos, e esse pastor, quando estava pregando, ele percebeu que a igreja era uma igreja grande, mas os membros da igreja, eles tinham uma determinada faixa etária, eram de uma determinada idade para cima, e ele estranhou, porque ele procurou os jovens da igreja, e ele encontrou muito poucos jovens. E ele pregou, mas no final do culto, esse pastor visitante chegou no pastor principal e perguntou: eu achei estranho, porque tinha muita gente boa lá, mas eu procurei jovens, e eu não encontrei muitos jovens. E esse pastor então disse para esse convidado: pelo amor de Deus, nos ajude, porque nós perdemos uma geração. E ele não estava falando apenas da igreja dele. Ele estava dizendo que no contexto nacional, que no contexto daquele país, uma geração entrou num vácuo, uma geração perdeu a oportunidade de transmitir para os outros. E às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem um temor de Deus no nosso coração, mas a gente não sabe transmitir para os filhos. Às vezes a gente tem experiências tremendas e fortes com Deus, mas a gente tem uma enorme dificuldade de contar, de ensinar e de trazer. E eu lembro, hoje nós temos filhos já crescidinhos, um de 24, uma de 19 e um de 12. Mas eu lembro que quando nós começamos o nosso ministério, e tínhamos vigílias de oração, e eles eram pequenininhos, o que nós fazíamos? Trazíamos. Eles vinham no carrinho de bebê, pequenininho, e ficavam ali no cantinho, e a vigília rolava solta, e o fogo descia, e os louvores, e as pregações, e o culto acontecia. Acho que a Elenice também deve ter feito muito isso, de trazer os seus pequenos, e de virem, e de se exporem a uma unção. E talvez, enquanto a gente faz isso, muita gente chega para dizer: não, ir para a igreja é chato, deixa isso para os adultos, deixa os filhos em casa, a vigília é longa, o culto é demorado, as coisas evangélicas não são tão agradáveis. E às vezes nós vamos perdendo as novas gerações, porque aceitamos uma ideia de que o culto é chato, de que o pastor prega muito, e de que a vigília é para adulto. E a gente não consegue perceber aquilo que está lá em Joel capítulo 2, quando diz o seguinte: escuta, olha, há um exército de gafanhotos, e esses gafanhotos estão vindo para comer o vosso fruto. Esse exército de gafanhotos, essa nuvem de gafanhotos, está vindo para destruir a vossa lavoura, e haverá fome, e haverá miséria. Está lá em Joel.
E a palavra de Deus diz, mas há uma esperança. Para que eles sejam detidos e para que eles não venham, eu quero ordenar e convocar a vocês. Chamem os noivos para que venham orar. Chama o recém-casado para vir orar. Chama o que acabou de casar, o que pensa em casar. Chama o ancião para vir orar. E traga também as crianças e as crianças de peito. Está lá em Joel. Traga os meninos que mamam e chorem. Venham os sacerdotes e chorem entre o alpendre e o altar. E clamem para que Deus detenha a nuvem de gafanhotos e vocês tenham o que comer, e vocês tenham o que beber, e vocês tenham estabilidade, e vocês tenham vida. Venham todos. Venha o velho, venha o ancião, venha o que acabou de casar. E olha que a própria Bíblia dizia o seguinte, que quem casa tem 1 ano de férias. Que coisa boa, né? O noivo, nem para o exército ele vai, porque ele acabou de casar, para ele se dedicar naquele ano só para a esposa. É uma orientação bíblica. Tem que juntar muito dinheiro antes, né, para conseguir fazer isso. Mas era uma orientação bíblica. Nem para o exército você vai para se dedicar para a esposa. Porém, em meio a esta urgência, dispensa-se até esse descanso e vem orar. E vem chorar. E vem as crianças de peito. Vem os pequenos. E me chamou a atenção, vem os pequenos. Por quê? Porque a nova geração está em jogo. Isso não é coisa para adulto. Somente para o adulto. Porque corremos o risco. Nós corremos o risco de vermos na nossa geração o sol parar, as muralhas caírem, terras serem conquistadas. Corremos o risco de passarmos pela vida e depois se levanta uma nova geração que nem sequer conheceu o Senhor e que nem sequer ouviu dos seus feitos. O que estou falando aqui nessa noite é que nós precisamos encarar esse desafio como sendo a coisa mais importante da nossa vida. O que estou dizendo aqui é que se você não sabia disso, e se eu não sabia disso, mas todos nós estamos sendo informados, que a coisa mais importante para a gente fazer a partir de hoje, a partir de agora, desse momento em que nos abre os ouvidos e o coração, a coisa mais importante que nós temos que fazer é transmitir à geração, é transmitir ao outro aquilo que faz parte da minha vida, aquilo que eu conheci, aquilo que eu soube. E com certeza a próxima geração vai agradecer a minha fidelidade nisso. Eu quero aqui compartilhar alguns pontos que vão nos ajudar a compreender a importância de se transmitir às gerações a nossa experiência pessoal. Quero que você abra, por gentileza, em Gênesis 18, de 17 a 19. Gênesis 18, de 17 a 19. A Bíblia diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Ocultarei a ele o que eu hei de fazer? Não, porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, depois até que ele morrer. Ele deixaria a coisa tão em ordem que mesmo os filhos e netos, mesmo depois da sua partida, falariam a mesma linguagem. E veriam o mesmo que o avô viu ou que o bisavô viu. Ou seja, que ele ordene bem a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Amém?
Quantos aqui já ouviram falar coisas boas de Abraão? Coisas boas que Abraão fez. Uma coisa boa que Abraão fez: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essa foi um passo de fé. Uma outra coisa boa que Abraão fez: o Senhor lhe pediu o próprio filho, e ele pegou o filho, e lá no monte, ele esteve prestes a oferecer o filho em sacrifício, porque Deus havia pedido, e na hora que ele ia sacrificar, Deus disse: não precisa, eu não quero que você faça isso. Mas Abraão, no seu coração ele fez. No entanto, qual foi a missão mais importante que Deus deu a Abraão? Não foi oferecer o filho em sacrifício, não foi sair da terra. A missão mais importante está descrita em Gênesis 18, de 17 a 19. Eu escolhi Abraão para que ele seja um discipulador. Eu escolhi Abraão para que ele ordene os seus filhos e a sua casa, de tal maneira que mesmo quando ele vier a partir, a sua casa continue seguindo os mesmos passos de fé, de obediência, de retidão, de justiça, e mantenha o temor do Senhor. A maior missão de Abraão foi essa. Eu queria te dizer hoje que a sua maior missão é transmitir o que Deus lhe falou. A sua missão mais importante. E talvez alguém aqui possa sentir um certo pesar e uma certa tristeza. Pastor, perdi tanto tempo na minha vida, me converti tão tarde, só agora que estou recebendo Jesus. Mas, meu querido, o fato somente de você estar aqui hoje, só o fato de você estar aqui hoje, esse ato seu de sair da sua casa e vir aqui hoje, isso já começa a desencadear algo de forte, algo de importante na sua geração, na sua família, na sua casa. Quando você dá o passo de conversão, é algo a mais. Quando você caminha para o batismo nas águas, esses atos de fé, eles vão impactar a sua geração. Então não se frustre, não ache que está começando tarde. Então somente não retroceda, então somente não olhe para trás e não volte a ser o que você era. A partir de hoje, tome uma decisão de ser para a sua geração a bênção e o escolhido que você é, para transmitir o que Deus lhe fez, o que Deus lhe faz todos os dias, e a sua nova geração vai lhe agradecer. Diga para o seu vizinho: seja uma bênção para a próxima geração. Diga isso para ele. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que esta é a sua missão. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe não era crente ainda. Mas quando eu tinha 12 anos, ela disse: Wilson, você vai aprender a tocar violão para tocar na igreja do Doca. Esse Doca é o meu irmão mais velho, que hoje é pastor. E minha mãe não era crente, mas ela teve uma visão a meu respeito. E ela falou: Wilson, aprenda violão. Você vai aprender violão e você vai tocar na igreja do Doca. E eu lembro até hoje, a primeira musiquinha que eu toquei na igreja, todo nervosinho, encostado assim numa mesa, uma igreja pequenininha, e eu ali ando procurando a razão de viver, neste mundo mal quero a paz encontrar, paz em seus caminhos tentando achar. Enfim, a música é assim, ela é grande, não lembro toda a letra não. Mas a primeira musiquinha, de dó, ré, sol, mais ou menos isso. Mas ela não tem nem ideia da semente para outra geração que ela plantou no meu coração. Na verdade, quando ela fez isso, ela garantiu a própria salvação dela. Porque ela se converteu quando depois ela foi para a igreja e começou a ver a gente tocando na igreja, aí ela se converteu. Minha mãe se converteu depois de mim. Ela falou que eu ia tocar na igreja, eu fui para a igreja primeiro que ela, e ela se converteu através da nossa vida. Amém, queridos? Eu quero que você compreenda que esta é a sua missão. Para o resto da sua vida,
transmita, compartilhe, viva. E as novas gerações vão agradecer. Eu o escolhi para que Ele ordene a sua casa, a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. A segunda coisa que você precisa compreender, e eu também preciso compreender, é que embora tenhamos essa missão, mas a segunda coisa que precisamos compreender é que nós somos estéreis e incapazes de, por nós mesmos, cumprirmos essa missão. E parece um paradoxo. Por um lado, a gente recebe o desafio de fazer, e depois a gente recebe a informação que a gente não consegue fazer. E parece uma loucura. Mas você não acha que foi assim também na cabeça de Abraão? Deus disse, você vai ser um abençoador de gerações. E Abraão olhava para Deus e falava, Senhor, estou chegando a 100 anos e não tenho um filho sequer. E olho para minha esposa, ela já está chegando a 90 anos, e ela já é idosa, e ela sempre foi estéril. Ou seja, é impossível ser o que o Senhor quer que eu seja. E o que você precisa saber é que você é estéril. E o que eu preciso saber é que eu sou estéril. E por que nós precisamos saber disso? Porque sabendo que somos estéreis, nós temos muito que chorar diante de Deus até que Ele abra a nossa madre e nos ajude a gerar filhos espirituais. E nos ajude a ser aquilo que nós queremos ser e que nós precisamos ser e que nós só poderemos ser se Ele nos abençoar, se Ele operar um milagre dentro de nós, para que somente Ele receba a glória, para que somente Ele possa receber a glória. Uma vez uma determinada pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu gostaria muito de pregar, mas eu não consigo pregar. Na hora que eu estou no púlpito ou em algum lugar para falar, eu me enrolo todo, eu não tenho condições, as palavras não saem, eu não consigo. E eu disse para ele, você está me dando uma excelente notícia. Porque se você chegasse para mim dizendo que você arrebenta, que você chega, que faz e acontece, eu ficaria com o pé atrás com você. Porque você está indo na sua força, você está indo na sua capacidade. Mas porque você quer fazer algo para Deus e não consegue, agora você me deu uma boa notícia. Porque esse é o caminho de Abraão. É o Abraão que está chegando a 100 anos e não tem filho. E ele tem que chorar diante de Deus e crer, Senhor, dá-me filhos. E aí quando Deus dá, é porque Ele deu. Não é porque Abraão é o bom, mas porque Deus deu. E talvez você esteja diante de muitas impossibilidades. Estou olhando aqui para muitas famílias. E você vê muralhas no seu caminho. E você se considera estéril na família, estéril profissionalmente, estéril ministerialmente, e estéril também na sua impossibilidade de transmitir o que Deus quer que você transmita. Mas a boa notícia é que todos nós o somos, e todos nós temos a mesma fonte, e essa fonte é Deus. E essa fonte que é Deus, abrirá as comportas no seu trabalho, abrirá as comportas na sua família e nos seus relacionamentos, para que aquilo que humanamente falando você não consegue, Deus há de fazer em você, por meio de você, através de você, em nome de Jesus. O filho de Abraão veio, Isaac. Quantos anos ele tinha? 100 anos. E a esposa, idosa e estéril, engravidou. Porque Deus faz. E Isaac veio e Isaac cresceu. Só que Isaac casou também com alguém estéril, Rebeca. Isaac tinha 40 anos e ele orou. Por quantos anos para que ela engravidasse? 20 anos. Por que será que todas as coisas na Bíblia são difíceis, né? Tudo tem que ser na base do choro, do clamor,
da oração. Ana não tinha filhos. E ela entrou no templo, e ela chorou, e ela clamou, e Deus abriu a sua madre. E ela teve Samuel, que foi o homem que ungiu Davi, e que foi o homem que marcou o início de uma nova geração, porque ela pediu Samuel ao Senhor. Querido, nós somos incapazes de transmitir a nova geração, e nós somos incapazes por nós mesmos de experimentarmos esse avivamento. Somos estéreis. Mas é a nossa esterilidade que vai nos colocar em pé de dependência, e é isso que vai nos levar à oração, ao jejum, ao clamor e a uma busca por Deus. E toda busca de Deus é recompensada, porque a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Queria que você dissesse para o seu vizinho: Deus vai te curar de toda esterilidade. Diga isso para ele, para ela. E a última coisa que eu quero compartilhar aqui nessa noite. Deus vai te curar de toda esterilidade. Tenho certeza disso. E a última coisa que eu quero compartilhar se encontra em Neemias capítulo 3, versículo 1. Se você quiser ler aqui comigo no telão, diz assim: então se dispôs, vamos juntos? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Vamos ler até a porta das ovelhas, juntos, de novo. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Diga, porta das ovelhas. Amém. Queridos, só para explicar aqui para você entender. Em Jerusalém havia 12 portas. Cada porta tinha uma finalidade. Mas quando o exército inimigo entrou em Jerusalém, derrubou os muros, destruiu as portas, e essas portas foram queimadas, foram obstruídas, foram entulhadas. 12 portas, cada uma tinha um nome. E a primeira porta era a porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas para o sacrifício. Por isso que quem restaurou essa porta nos dias de Neemias, quando Neemias viu que a cidade estava destruída e ele se dirigiu a Jerusalém para reconstruir os muros e as portas, quem ficou incumbido de restaurar essa porta das ovelhas, que era a porta por onde passavam as ovelhas para o sacrifício, quem restaurou foram o sumo sacerdote e os sacerdotes. Porta das ovelhas. Nos dias de Jesus se levantou no meio do povo e disse: eu sou a porta das ovelhas. No sentido espiritual. Da mesma forma que nos dias de Neemias, essa porta estava obstruída e as ovelhas, animais, não conseguiam passar por essa porta, nos dias de Jesus, essa porta também estava obstruída. Não a porta por onde passam ovelhas animais, mas por onde passam ovelhas vidas, pessoas, homens
e mulheres. E por que nos dias de Jesus essa porta estava obstruída? Porque os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram homens que tinham a chave da religião, mas eles fecharam a porta da salvação para as pessoas. Eles fecharam a porta para a salvação e as pessoas estavam se perdendo porque eles próprios estavam perdidos na religiosidade, no legalismo, numa vida vazia, numa vida falsa, numa vida de exterior, mas não de essência. E então vem Jesus e pega essa porta obstruída, chama para si a responsabilidade e diz: eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas não encontrarão mais essa porta fechada. As mulheres que eram discriminadas nos dias de Jesus, elas encontraram em Jesus uma porta aberta. As mulheres que eram discriminadas e somente elas eram apedrejadas, como se só elas adulterassem. Quando dois adulteravam, homem e mulher, ao invés de apedrejar o homem e a mulher, apedrejava a mulher. Por quê? Porque elas eram discriminadas. As crianças ficavam do lado de fora. E Jesus diz: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Quando Jesus se levanta naquela geração para dizer: eu sou a porta, Ele está nos ensinando algo. Porque a porta das ovelhas, quem restaura é o sumo sacerdote, e Jesus foi o sumo sacerdote da sua geração, mas essa porta também é restaurada pelos sacerdotes. O sumo sacerdote é o sacerdote principal, mas os sumos sacerdotes também restauram essa porta. E o que Deus quer nos falar hoje é que hoje nós, igreja, eu e você, somos a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas não pode estar fechada. Essa porta das ovelhas precisa ser restaurada no seu coração e no meu coração. Hoje eu te pergunto, qual foi a última pessoa, ou quando foi que você trouxe alguém para a igreja? Quando foi que você falou de Jesus para alguém? Quando foi que por intermédio da sua vida alguém se salvou? Se isso não tem acontecido na sua vida, é sinal de que essa porta das ovelhas na sua vida está fechada. Está fechada. As ovelhas não passam por você. Está obstruída. Qual é o entulho que está à porta da sua porta das ovelhas? Qual é o entulho? Talvez seja o entulho do muito trabalho, não tenho tempo. Talvez seja o entulho da falta de compaixão. Talvez seja o entulho da falta de prioridade. Qual é o entulho que bloqueou a passagem das ovelhas na sua vida? Quando eu olho para o Márcio, eu fico pensando da experiência que ele teve. Ele teve aqui no culto, e quando ele estava aqui no culto recebendo Jesus, ele anotou um papelzinho. O Nivaldo pegou e o levou para a sala de consolidação, conversou com ele. E teve o contato do Nivaldo. Naquela semana, a mãe do Márcio faleceu e ele tinha a quem recorrer. Ele tinha uma porta aberta. A mãe dele faleceu, mas ele tinha alguém que se importava com ele, que orou por ele, que se ofereceu para ajudá-lo, que se ofereceu para abençoá-lo. Uma porta aberta, porta das ovelhas, por onde passou uma ovelha preciosa. E vem uma ovelha, e essa ovelha traz outras ovelhas. Por detrás de uma ovelha há uma família, por detrás de uma ovelha há uma casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, amados, quantas vezes essa porta das ovelhas na nossa vida está obstruída? Está fechada. Por que aquele pastor estava falando daquela igreja que tinha perdido uma geração, não somente uma igreja, mas uma nação inteira? Porque eles fecharam a porta das ovelhas. Fecharam como? Fecharam por meio da indiferença, da crítica demasiada aos jovens, de colocar um jugo que ninguém consegue suportar. Fecha a porta.
que era o mesmo jugo dos legalistas, dos fariseus da época de Jesus, coloca um jugo na vida do jovem que ele não quer ver a igreja nem pintada de ouro, não quer ver a cara de pastor de jeito nenhum. Por quê? Porque colocamos um jugo, porque colocamos um fardo, porque fomos religiosos, legalistas, cruéis nos nossos julgamentos e fechamos a porta das ovelhas. Quantos querem nessa noite abrir a porta das ovelhas para a nova geração? Quantos querem ser mais sensíveis? Quantos querem ser mais instrumentos? Quantos querem ser mais compassivos? Quantos querem ser mais comprometidos? Eu quero orar com você nessa hora. Não precisa vir à frente, porque estamos já para participar da ceia. Mas eu quero chamar os auxiliares da ceia para que venham. Mas a igreja, mesmo no lugar onde está, eu quero orar por você.